Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um ENIACast. Hoje estamos com uma figura muito especial. Ele que trabalhou como, depois que me corrija se eu estiver errado, mas como estagiário de engenharia, subiu ao cargo de engenheiro, foi para planejador e hoje em dia trabalha como coordenador Para ser estagiário, engenheiro e supervisor. e supervisor. Tem outras também, eu acho que dá para Trabalha como supervisor de uma das maiores empresas de fornecimento de energia. Ele, André Sequia. André, eu falei algumas coisas sobre você, mas, por favor, elabore melhor quem é André Sequia. Conta uma breve história de você. Vamos lá. Bom João, eu sou hoje, atualmente, estou com 38 anos. Eu sou natural de São Paulo, nasci em São Paulo, mas eu morei a maior parte da minha vida em Campinas. Foi em Campinas que eu fiz o curso técnico, sou eletrotécnico formado. Foi em Campinas que eu fiz o curso de engenharia elétrica, sistema da equação. Então, formei engenharia eletricista lá pela Unicamp, em 2007, mais ou menos. E foi em Campinas também que eu conheci essa empresa, né, do setor de energia que eu podia ingressar ali como estagiário, né, durante o meu curso de engenharia. Faltando 2 anos eu conheci essa empresa e escrevi no processo de estágio. E ali eu consegui entrar e é onde eu trabalho nos últimos anos. Como que é esse mundo que você tomou da área de engenharia? Como é que foi esse começo trabalhando como engenheiro? É interessante porque assim, a gente pensa que empresa de distribuição de energia elétrica, a primeira coisa que você vai chegar lá e fazer são cálculos, avaliação de curtos-circuitos, dimensionamento de redes. E, na verdade, eu entrei como estagiário na empresa e eu pude aprender muita coisa além disso. Eu acho que o principal ali é que pessoas te ajudam a se desenvolver, não só com o seu conhecimento técnico, mas em habilidades pessoais também. E nessa empresa de distribuição de energia, eu passei por áreas que a gente conhece como desempenho de operações, então, áreas que avaliam o que está acontecendo com a rede, né, faz toda essa análise pós. Eu trabalhei em áreas de programação de serviços, então, áreas antes do que vai acontecer, do que as equipes então vão executar, eu fiz trabalhar nessa área. Ali que eu peguei engenharia medicina com empresa, e atualmente, hoje, trabalho com gestão de pessoas numa área de projetos, planejamento e logística. Então, é uma empresa de energia, mas onde a gente não só faz cálculo. A gente trabalha com muitas variáveis, principalmente questões logísticas de planejamento, materiais, coisas. Eu acredito também que uma das variáveis mais importantes seja de pessoas, como lidar com elas, como que você faz para lidar com pessoas, porque hoje em dia, no mundo do trabalho mesmo, é isso. Se você vai trabalhar em qualquer lugar, puxando um pouquinho para a área da computação, você vai trabalhar com uma equipe. Você nunca vai trabalhar sozinho. E como é que é isso de lidar com pessoas? Até tem um escritor chamado Simon Sinek que ele fala: se você quer entender negócios, você tem que entender pessoas. Fala assim: clientes são pessoas, funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E é justamente isso que eu vi na prática quando eu entrei no mercado de trabalho. Uma coisa é a gente ter alguns cargos de especialistas que vão trabalhar com processos, vão olhar os resultados que aquela demanda dele tem impacto. Outra coisa é quando você precisa de pessoas para te ajudar a fazer coisas, precisa de pessoas engajadas, pessoas que tenham uma visão de negócio, que o que ela vai decidir fazer vai aproximar ela daquela visão. Né? Essas são coisas essenciais que você só aprende ali, na prática, quando você trata com rede. Nem sempre as pessoas vão fazer o que você espera. Você tem que saber lidar um pouquinho também com essa criação de expectativa. Não é frustrante quando ela não faz o que você esperava que ela fizesse, mas é parte do processo. Isso tem a ver com você saber lidar com pessoas. Parece difícil, mas quando você vivencia aquilo é um pouco mais fácil. Esses dias eu ouvi num podcast, inclusive, o cara falava assim: pense que se eu pegar uma pedra e jogar no lago,
Eu sei exatamente o que vai acontecer. Essa pedra ela vai afundar. Se eu pegar um isopor e jogar no lado, eu sei exatamente o que vai acontecer. Esse isopor vai molhar. Se eu pegar uma pessoa e jogar no lado, não dá para saber essa. Essa pessoa ela pode afundar, ela pode boiar, ela pode nadar, ela pode sair do lago e querer me ameaçar, de me jogar no mar. Não tem como saber qual é essa. Mas esse aqui é exatamente a parte legal da gestão de pessoas. É você não saber o que vai acontecer, mas você saber que dependendo do jeito como você trata as coisas vão acontecer de um jeito legal e saudável, sabe? Agora, do mesmo jeito que você trata as coisas, não. Também apesar de não ser uma equação matemática, é parecido com uma equação matemática. Você sabe lidar com a ação. Se você trata o bem mal, obviamente, a consequência vai ser muita. Você trata o bem mal, obviamente, a consequência vai ser muita. É complexo, mas assim, Sim. Ah, pegando um pouco isso daí, você. Eu escuto muito falar sobre gestão hoje em dia, também voltado para a área de engenharia. Você acredita que a engenharia te ajudou de alguma forma nessa parte de gestão? eu acredito que sim, tá? Até porque eu acho que a gente nunca é uma pessoa sem olhar para trás, sem olhar a nossa história. E, no meu caso, a engenharia fez parte de quem eu sou hoje. Eu fui 6 anos estudando. Dentro do curso de engenharia, é uma vivência. Preciso viver isso aqui. A gente não trabalha só em aprender uma matéria, fazer uma prova e tirar uma nota. A gente tem relações que a gente vai criando na faculdade, a gente tem conflitos que a gente precisa saber lidar, a gente tem trabalhos que não saem da forma que a gente esperava, e tudo isso vai te moldando. Né? E a engenharia é legal porque ela te ajuda a olhar para um problema e tentar sintetizar o problema. Sintetizar o problema significa assim, olha para todas as variáveis, o que está acontecendo aqui? Saiba que nunca é o fim do mundo e nunca vai dar tudo certo para. Então a engenharia eu acho que ela me ajudou nisso, mas o principal, assim, meu maior ganho da engenharia foi o que eu vivi lá dentro. A minha vivência, minhas experiências, minhas relações, meus amigos, as coisas que eu fiz dentro do curso. Eu sempre pergunto assim, mas qual foi a coisa mais legal que você fez nos 6 anos de engenharia? Eu poderia responder, aprendi a calcular por circuito e por março. Não é isso. Se você perguntar para qualquer um, dificilmente vai ser isso. No meu caso, foi uma experiência assim, de jogar um campeonato de futebol pela Copa Engenharia. Ali a gente aprende coisas que a vida cada um não vai te ensinar a perder, aprender a perder, não é tão difícil. Né? E saber lidar com isso. Mas assim, o que eu falo, a vida acadêmica é muito importante para te montar. Não só necessariamente para você aprender a parte técnica, que é essencial. Né? E voltando um pouco para a parte profissional, e pegando um pouco dessa área de gestão também, qual que é a maior dificuldade de gerir pessoas? Eu acho que, assim, se a gente vai aquele exemplo que eu te falei sobre a gente não saber exatamente como as pessoas vão reagir ou como as pessoas vão lidar com um determinado pedido. Mas eu acho que assim, a gestão de pessoas ela tem essa dificuldade de não saber o que vai acontecer. E hoje eu estou num time de 72 pessoas. Tem pessoas de todas as idades, tem desde pessoas que estão fazendo estágio, tem alguns que estão no FREV, tem estagiários que estão no FREV, e tem pessoas que estão com 60 anos de idade, com 40 anos. Eu estou liderando todos os tipos de pessoas ali. Então, assim, a maior dificuldade é saber lidar com vários tipos de perfis, vários tipos várias gerações dentro do time. Então, com alguns você tem que ser mais direto, com alguns você tem que rodear um pouco mais, explicar um pouco melhor. Tem gente que gosta de saber o que tem que fazer. Tem gente que gosta de saber o porquê aquilo lá é importante. Qual é o impacto que aquilo vai causar. Então a gente tem que saber lidar com os diferentes tipos de perfis e saber que o outro vai acontecer do jeito que você quer. Isso eu volto na tela. A gente saber que a gente vai se frustrar. Tem um outro livro que eu gosto de citar que é A Coragem para Liderar, da Brené Brown.
Segundo dia, se vocês tiverem a qualidade de ler, é um livro muito bom. Ela fala assim, liderar é ter coragem. E ter coragem não é saber fazer. Coragem não é um super-herói que vai lutar com o monstro lá. Coragem é saber que vai dar errado, fazer mesmo assim. E liderar é sobre isso. Liderar é você saber que às vezes vai dar errado. Mas você fazer mesmo assim porque você sabe que é sério. E é um valor para você. Então, o principal ponto é esse. Lidar com a sua própria expectativa e lidar com a sua própria frustração, mas sabendo que vai pegar lá no frente. Eu acredito que, pegando um pouco nisso, eu ia perguntar para você qual que é a coisa boa, mas eu acredito que isso que você está falando já dá para ter um norte. Qual que é o bom de você gerir pessoas? Olha, eu falo assim, eu estou com o cargo de liderança há 6 anos. Eu já passei por 2 supervisões, e realmente, assim, em primeiro lugar, quando a gente fala de liderar pessoas, tem toda essa parte glamourosa, essa parte bonita, mas quando você está numa empresa, você precisa dar resultado. E você dá resultado, como foi o que o Simon Sinek falou, as pessoas têm que dar resultado. Então, se não tiver resultado, a gestão é boa. Se tiver resultado, a gestão é boa. A liderança é boa. Só que qual é a parte legal desse negócio? É que você está lidando com vidas, de pessoas. Tá? Você saber o sonho de uma pessoa do seu time, você poder contribuir com a realização desse sonho, é isso que te dá aquela vontade de fazer diferente. Saber que às vezes você, uma palavra sua, um conselho seu, uma direção que você dá, está ajudando famílias por trás. Eu falei, você tem 2 pessoas, mas se a gente olhar a família dessas pessoas, vai dar quase 200. Vai com uma média de 3 pessoas por família. Então, é legal. Por exemplo, eu gosto de. Sempre pergunto para o meu time: qual é o seu sonho? O que você gostaria de realizar? Pra você ter uma ideia, tem gente no meu time, tem uma mulher no meu time, e o sonho dela é competir uma competição de fisiculturismo. Tem a ver com engenharia elétrica? Ah, bom. Tem a ver com distribuição de energia? Não. Mas toda vez que eu paro para conversar com ele, eu falo sobre isso. Então, o cara no meu time, o sonho dele é morar numa casa construída pela esposa dele, construída, não, projetada pela esposa dele, que é arquiteto. O cachorro dele chama Sawyer. Sawyer. Não sei nem escrever com o nome alemão lá. Tem a ver com engenharia? Não. Tem a ver com distribuição de energia? Também não. Só que se eu conheço os sonhos das pessoas do meu time, e eles criam essa relação de confiança aqui, aí eu posso falar sobre engenharia. Aí eu posso falar sobre resultado. Aí eu posso direcionar. Se eu sou só o cara que só faz aquilo, só direciona, as coisas não acontecem. E essa que é a parte legal de gestão. Conhecer e ver as pessoas evoluir. Então, você também diria que a parte legal da gestão é a gestão humanizada, que é também um outro tópico nosso, que assim, hoje em dia se fala muito de uma gestão humana, uma gestão humanizada. Pode citar um pouco sobre? Posso, mas eu já começo falando pessoa que não te coloca isso aí, esse termo. Não, cara, existe outro tipo de gestão? Não deveria. Né? Não deveria ter outro tipo de gestão. Se a gente está falando de trabalhar com pessoas, só tem jeito de ser humanizado. Por isso que a gente trabalha com robôs. Pode acontecer. Mas talvez num futuro muito distante, esperamos que não chegue. Pode acontecer. Né? Mas, assim, questão humanizada para mim é um básico que tem líder, de novo. Muitas empresas, elas podem errar nisso. Acontece que o profissional ele vai evoluindo, vocês vão passar por isso, ele vai no mercado de trabalho. O profissional vai ficando bom daquilo que ele faz. Ele é um analista, ele vai ficando muito bom naquilo. Muito bom naquilo. Acontece às vezes, ele ser tão bom naquilo que ele é promovido. E ele vira um engenheiro. E ele vai ficando bom naquilo, vai ficando bom, vai tendo muitas entregas, mas ele é engenheiro. E ele acontece dentro da supervisora, líder de pessoas. A partir dali não importa o quão bom ele é. Importa o quanto ele gosta de trabalhar com pessoas. E fazer as pessoas ficarem melhores. Só que ninguém ensinou isso para ele, porque ele foi crescendo baseado em resultado, resultado, resultado. Ele chega uma hora que ele virou líder e ele acha que se você não estiver fazendo, ou se ele não dá para frustração, ele vai fazer por você. Porque ele sabe fazer. E ele foi crescendo aqui. Então, assim, gestão humanizada é uma coisa que todo mundo quer, mas ninguém para para ensinar.
E, no meu ponto de vista, é muito mais sobre autoconhecimento, é muito mais sobre coisas internas que você joga por você, que coisas que você faz um curso de gestão humanizada e a partir de agora você é um líder humano. Não existe isso, não pode ser assim. Cara, então tem assim, muitos livros que falam sobre isso. Mas se o cara tá precisando buscar isso de fora para dentro, ele tá tentando estudar aquilo de fora para dentro, dificilmente vai gastar. Esse é o tipo de coisa que você tem que entender dentro de você. Eles são assim. Por que você lida com tais coisas de tal forma? Por que a sua reação é de um jeito quando acontece alguma coisa? Quando você começa a desenvolver isso internamente, a partir dali, você começa a se interessar mais pelas pessoas. Aí você começa a criar mais empatia, você começa a criar mais simpatia. A melhor coisa que tem é quando a pessoa te pergunta assim, e aí, tudo bem? Como é que vai? E ela escuta de verdade o que você fala. Ela não está perguntando só por perguntar. Ela escuta aquilo de verdade. Isso é algo que o gestor humano tem que fazer o tempo inteiro. Independente se ele está faltando uma reunião para falar sobre o sonho de uma pessoa. Sim. Bom, então é isso. Eu acredito que é um termo que nem poderia existir. Não deveria existir líder que não é humano aí, né? Mas é algo que a gente tem que fazer com que aconteça. As lideranças têm que entender que só tem um jeito de ter resultados sustentáveis. Você pode ter pessoas e esse resultado só vem com gestão organizada. Sim. Eu acredito até o mundo para se tornar um excelente profissional. Basicamente seria isso. Acredito eu, não só para gerir pessoas, mas se você está ali, saber o interesse do seu time para você também trabalhar em conjunto, isso seria o ideal, não seria? Com certeza. Eu falo que nunca é só sobre trabalho. Nunca é só sobre dar resultados. Mas você tem que dar resultados. Mas é muito mais sobre relações. Tá? Trabalhar é sobre isso. As pessoas que você consegue ter mais proximidade, as pessoas que você consegue ter mais confiança, tanto eu como você comigo, ter mais confiança, e como você consegue despertar nelas gosto por fazer as coisas, ela vai fazer sozinha. Sim. Você não precisa de alguém ficar explicando para ela como tem que fazer, o que tem que fazer todos os dias. Você tem que trabalhar nisso. O líder tem que dar a visão de onde a pessoa tem objetivo da empresa e ela vai te subsidiar e principalmente fazer você enxergar algo bom para fazer aqui. A partir daí você vai fazer sozinho. Você também faz estudo sobre desenvolvimento de pessoas, não é? Sai. Tem muitas pessoas que têm um problema com esse termo, mas o termo coaching. Vamos puxar daí. Coach, eu lembro, né? Sim, coach, que o povo já lembra do Paulo Marçal, da. É. Você pode falar um pouquinho de que é realmente o coaching, já que você estudou melhor o que ele é e como que entra um pouquinho nessa parte de gestão de pessoas? Sim, o coaching é algo que eu comecei a pesquisar sobre há alguns anos, pelo menos uns 5 ou 6 anos. Tem um cara na internet que chama Jerônimo Pérez. Não sei se você já ouviu falar dele, mas é um cara que ele é neurocientista aplicado em pessoas. Só isso que eu falo assim, nossa, então, o cara estuda neurociência por trás de ações pessoais. E ele tem alguns livros escritos, ele tem um livro que chama Arte de Falar e Fazer, que é muito legal, pra vocês verem, assim, é muito bacana. E aí eu comecei a olhar para ele e falei, cara, o que esse cara faz? E ele é um coach profissional. Quando eu fui entender o que ele faz, bom, o coaching é uma metodologia. Então, assim, o coaching traz um método para você ter mais clareza no que você quer, no que você busca, e tem ferramentas dentro dessa metodologia que te ajudam a ter mais consistência, a descrever melhor o caminho, para você entender onde você quer chegar mesmo, e te dá ferramentas para você conseguir avaliar ganhos e perdas desse processo. Então, o coaching é muito mais sobre ferramenta do que sobre juntar numa sala as pessoas e gritar que vai dar certo. Né? Então, eu me apaixonei pelo coaching por quê? Porque eu entendi que o coaching é baseado em perguntas. Então, se você quer ver um coaching que está errado, então me dá muita resposta. O coaching é baseado em perguntas. Tem uma tese que o coaching fala assim. A primeira
A primeira parte da trilha do triângulo ali é sem julgamento. Então, tudo que a pessoa te fala, você não pode julgar. Você tem que entender, como eu falei. Principalmente da lente dela, não é sua. A segunda é, sabe fazer perguntas poderosas. São essas perguntas que vão fazer a própria pessoa chegar nas respostas. Não você dar as respostas, porque você não tem a resposta. Sobre a lente daquela pessoa. E a terceira é como que você gera congruência nas pessoas. Então, gerar congruência através de perguntas é você ter vontade de fazer as coisas por um motivo seu. Bom, parece meio nebuloso esse negócio, mas falta um motivo exatamente esse. É criar em você as respostas que estão ali dentro e fazer você ter muita vontade de tirar essas respostas. E aí te ajudar no caminho. Tá? Tem algumas metodologias do coaching que te ajudam nisso. Então, fiz um curso ano passado sobre isso e por isso que eu falo, tenho falado um pouco mais. Né? Tem um cara que chama Bill Gates. Ele tem um livro que chama O Coaching de $1 trilhão. Já ouviu falar? Não. Não. Então, procura, legal. Até um tempo atrás só tinha em inglês. Hoje tem em português também. Tem no Kindle, então é tranquilo de achar. Por que ele fala que ele é o coach de $1 trilhão? Porque ele foi o coach do Steve Jobs, do Bill Gates e de 3 diretores do Google. Então, se você somar o patrimônio desses caras aqui, das empresas, dá mais de 1 trilhão. E ele foi o coach desses caras aí. Então, o Bill Gates tem uma frase que fala: todo mundo precisa ter um coach. Porque é uma pessoa que vai te ajudar a ser sua melhor versão. Pô, ela vai te responder o que tem que fazer? Não. Se você tiver esse tipo de pessoa te ajudando, ela vai falar. Ele vai te ajudar a entender melhor isso e criar a sua própria resposta. Esse é o papel do coach. Por isso que quando a gente estuda o coach para trabalhar numa empresa, numa função de liderança, isso te ajuda muito. Porque eu vou tentando criar as pessoas do meu time as próprias respostas. Eu não respondo, mas eu ajudo elas a criar as respostas. E quando elas mesmas criam as respostas, fica muito mais forte para elas. Quando eu falo, até que é bonito. Né? Bom, vamos sintetizar essa frase. Você começou a estudar coaching, depois de você já ter ido para uma área de liderança, você percebeu que lá o coaching era muito mais sobre fazer perguntas para conseguir buscar as pessoas o melhor delas, e você conseguiu aplicar isso depois para realmente fazer feito, para as pessoas elas buscarem mais aquilo, buscarem mais os resultados. Basicamente é isso. Lógico que quando a gente fala do processo de coaching, ele é caso, o processo que eu estudei ele tem 10 sessões. Ele usa em 2 meses e meio. São 10 semanas. Cada semana a gente aplica uma ferramenta. E cada ferramenta vai te ajudando a te aproximar mais do seu objetivo e vai te dar muito mais clareza do que você quer e vai te dar um subsídio para conquistar aqui. Quando a gente usa o coach no meu trabalho, é diferente. Para cada situação, eu consigo lembrar de uma ferramenta que eu posso usar naquela situação. Então, às vezes, eu preciso que a pessoa tenha mais clareza daquele objetivo. Eu uso uma ferramenta. Por exemplo, a gente usa a metodologia de metas SMART. Não sei se vocês já ouviram falar disso. A meta SMART é uma meta que tem o atrônimo das letras do SMART. Assim, toda meta ela tem que ser SMART. Pensa numa meta assim. Eu quero emagrecer. É a meta que um monte de gente tem. Você quer emagrecer. Eu quero ficar rico. Não é uma meta SMART. Por quê? A meta SMART ela tem que começar pelo S. Tem que ser específico. Tá, o que é esse? O que é emagrecer? Quantos quilos tem que emagrecer? Quanto de dinheiro vai ficar aí? Uma meta específica. O M é de mensurar. Quantos quilos? É mensurável, então quantos quilos e quanto tempo? Lá é uma meta alcançável. Eu quero ficar rico, eu quero ter 5 bilhões de reais. É alcançável? Eu quero perder 90 quilos. Eu tenho 95. Né? Então, é uma meta alcançável. Aí vai SMA, o E, ela tem que ser realista. Tem que fazer sentido para você essa meta. E o T ela tem que ser temporal. Ah, você quer emagrecer 5 quilos. Até quando? Quanto tempo? Isso é uma ferramenta de coaching. Então, eu transformo uma meta subjetiva em uma meta smart. Só um eu consigo aplicar isso no trabalho. Já ouviu falar da matriz SWOT? Acho que essa já. É. O mundo corporativo é famosa, mas basicamente é uma matriz de recursos são preferência.
A gente chamava do SWOT disso. Então, a gente ajuda a entender para um determinado objetivo, para um determinado problema, o que são recursos que você tem que são internos, recursos seus. Ah, eu sou um cara organizado, eu sou um cara inteligente, eu sou uma pessoa que sou muito bom em fazer determinada coisa. E o que são recursos externos? Como pessoas que me ajudam, tem um ambiente bom para trabalhar, tem uma sala aqui que é favorável, tem equipamentos bons. O que são interferências internas? Coisas que são barreiras internas suas. Cara, eu sou muito tímido. Bom, tem coisas que você pode ter internamente. E o que são interferências externas? Parece que, assim, interferências externas seria falta de dinheiro, não tentar fazer isso, coisas assim. Parece simples, se você aplicar isso para alguma coisa, fica muita clareza. Que às vezes a gente não faz isso. A gente simplesmente vai fazendo. Tem coisa para fazer, eu saio fazendo. Quando você começa a aplicar algumas ferramentas que você está estudando no decorrer do caminho, você consegue deixar as coisas muito mais claras para a pessoa. E isso ajuda muito em qualquer objetivo conquistar. Sei que o papo tá muito bom. Eu queria que durasse horas a mais, mas nosso tempo é curto aqui. Sei que qual que é a mensagem final que você quer para os nossos telespectadores aqui? Lembrando que são alunos, são pessoas da comunidade, são futuros engenheiros, futuros profissionais e até pessoas que já estão atuando no mercado de trabalho. O que você passa de mensagem para eles? Bom, eu acho que a gente conversou bastante. Em primeiro lugar, agradecer aqui a vocês que essa conversa faz a gente refletir nas coisas. É muito bom isso. Parabéns pelo podcast de vocês, né? Vocês fazem um trabalho bem legal que eu tenho certeza que para a comunidade aqui da universidade deve estar sendo muito positivo. O que eu deixaria de mensagem para vocês, principalmente estudantes ou pessoas que já estão no mercado de trabalho, mas no comecinho, bom, acho que a primeira é uma que eu levo para mim, que é comece antes de estar pronto. Sabe? Não espero você estar 100% pronto. Normalmente sai da faculdade é assim. Às vezes eu espero para começar uma coisa porque eu acho que eu não estou pronto, que eu não estou pronto. Não, comece. Depois você vai fazer aquilo lá dar certo. Então, começa antes de estar pronto. Senão você tem coisas que você nunca vai começar. A segunda, eu acho que tem uma história legal, que no meio universitário é interessante. Tá? Tem um cara que chama Tom Brady. Vocês já ouviram falar? Tom Brady é um jogador de futebol americano dos Estados Unidos, super bom. Tem um trecho da história dele que fala sobre talento. Que fala assim, se você não sente um talento hoje, se você não sente que você é um talento hoje, não tem problema. Tá? Aí conta a história dele. A história dele é a seguinte: tem um negócio de futebol americano, imagina o Super Bowl. O Super Bowl é a maior franquia, é a franquia mais bem paga de esportes de todo mundo. Tá? O Super Bowl tem um negócio chamado draft. O draft ele escolhe os jogadores que vão jogar nos times profissionais no ano seguinte, e os jogadores mais promissores também. Então, ele escolhe os melhores talentos. E aí vem o draft e fala assim: os primeiros times eles vão escolher os primeiros jogadores. Então, eu sou um time que vai escolher, eu escolho. Né? Lembra do futebol, quando a gente fala, vamos escolher time? Você escolhe o melhor, né? Você não vai escolher o pior. Escolhe o melhor, escolhe o melhor, escolhe o melhor. Cada time vai escolher, um de cada vez. Vai escolher, né? Aí volta pro primeiro. Escolhendo, escolhendo. Tom Brady, no draft que ele participou, ele foi na posição 199. Ou seja, ele foi escolhido lá na frente, não. Ele foi um dos últimos a ser escolhidos no draft. Mesmo assim, o Tom Brady, se você procurar no Google depois, ele foi 7 vezes campeão do Super Bowl. É algo que não aconteceu nunca. Até hoje, ninguém conseguiu ganhar 7 vezes o Super Bowl. 5 vezes eleito o MVP, que é o melhor jogador do ano, o melhor jogador da temporada. Então, se o Tom Brady, quando ele foi no 199 no draft, ele não era um talento. E o que o Tom Brady fala sobre isso? Ele fala assim: quando eu era o 199, isso não me impediu de ser o cara que acordava mais cedo. Quando eu era o 199, isso não me impediu de ser o cara que treinava mais. Quando eu era o 199, isso não me impediu de ser o cara que mais se dedicava. E aí a história traz depois o resultado. Então, o conselho é:
Se você não se sente um talento hoje, nossa, eu sou o cara que sou sempre o primeiro a ser escolhido para tudo, não tem problema. Porque isso não vai te impedir de ser um sucesso lá na frente. Só que para isso, você vai pagar esse canalzinho. Que ele fosse que o 99 pagou e foi 5 vezes melhor do mundo. Então, acho que os conselhos que eu daria para. Até para mim mesmo, se eu estivesse fazendo faculdade hoje, seriam esses. Tem coisas que estão à sua mão. Faz muito bem feito. Se você fizer isso bem feito, que está na sua mão, você já vai ser disparado muito bom. Tá? O que acontece é que a gente fica jogando para os outros. Entendeu? Então, faça bem feito que está na sua mão, comece sem estar pronto e consistência. Lá na frente vai dar certo. Tá bom? Siqueira, muito obrigado pela conversa. Foi um prazer estar com você aqui.